Olá, sou o pastor Alexandre Silva, da Comunidade Batista da Paz, e eu estou aqui para compartilhar com você uma palavra. Eu quero te encorajar a ficar comigo nos próximos minutos, porque nós vamos abordar um assunto muito pertinente para os nossos dias: o cuidado de si mesmo, o descanso. Existe uma mentalidade que precisa ser estabelecida no meio dos cristãos, que é o cuidado de si mesmo, o descanso. Nós precisamos compreender que não é preciso passar pela experiência do esgotamento emocional para que a gente possa desenvolver então e aprender de fato esse princípio do cuidado de si mesmo e do descanso. Jesus, ao ser questionado sobre o que seria o mandamento mais importante, ele na verdade responde com sobra. Ele diz o primeiro e o segundo. E eu quero compartilhar com você no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 29 ao 31, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: O principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus. É o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. 31. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você jamais amará o teu próximo se você não se amar. Você jamais amará o seu próximo corretamente se você não ama a si mesmo. Porque o que Jesus nos desafia é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Agora, se nós não nos amamos, logo nós não amaremos o nosso próximo corretamente. E isso é interessante de pensar, porque cabe aqui uma pergunta: como é então que eu devo me amar? Qual é a maneira que eu devo me amar? A resposta é: cuidando de você mesmo. Cuidando de você mesmo. Por quê? Quando nós cuidamos de nós mesmos, abrangendo, na verdade, o ser integral, todo o nosso ser, nós conseguimos então desenvolver o amor à medida como nós nos amamos. E uma das facetas que demonstram que nós nos amamos é o cuidado conosco, é o cuidar-se de si mesmo. Para você cuidar de você mesmo, abrangendo todo o seu ser, o ser integral, é importante que você cuide do seu espiritual, do seu emocional e do seu físico. Se você entende essa proposta de um ser integral, você vai perceber que não vale muito a pena muitas vezes você estar bem fisicamente, mas emocionalmente ou espiritualmente fragilizado. Se você quer cuidar espiritualmente de si mesmo, mantenha o seu relacionamento com Deus ativo, em dia. Mantenha a sua comunhão, a sua intimidade com Deus em um nível elevado. Se você quer cuidar das suas emoções, aprenda a gerenciar suas emoções com leituras, ouvindo pessoas que falam sobre o assunto. Se você é alguém que quer cuidar do seu corpo, uma boa dica é praticar o esporte que você gosta. Fazer uma caminhada, se exercitar de alguma maneira, para que você possa cuidar de você mesmo de uma forma integral. O cuidado com você mesmo, o cuidado consigo mesmo, deve ser um cuidado integral. Paulo, em sua carta a Timóteo, ele o encorajou a cuidar dele mesmo. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. O encorajamento do apóstolo Paulo para Timóteo, seu filho amado na fé, é o seguinte: cuide de ti mesmo. Perceba que o apóstolo Paulo faz Timóteo olhar para ele mesmo dentro desse cuidado. Muitos têm dificuldade, assim como eu já tive, de cuidar de si mesmo porque se sentem mal, se sentem pesarosos. É como se estivessem, inclusive, pecando. Só que eu quero trazer para você que é importante entender que o cuidado de si mesmo é tão espiritual quanto o jejum e a oração. É tão espiritual quanto falar em línguas e profetizar. O cuidar-se de si mesmo é tão espiritual, é tão pecado quanto um adultério. O que nós precisamos entender é que o cuidado de si mesmo, ele não está no ambiente do pecado, mas está no ambiente de um princípio eterno. E à medida que você cuida de você mesmo, à medida que você descansa, você consegue descobrir
facetas de Deus que você até então não conhecia. O que nós não podemos é que, nesse descumprimento do princípio bíblico, é achar que estamos sendo super crentes espirituais, porque muitos não descansam, não cuidam de si mesmos, com uma ideia de que estão se sacrificando a Deus, fazendo o seu melhor a Deus. Ora, eu não quero questionar o que você faz de melhor para Deus, mas o que nós não podemos é achar que não se cuidar, que não descansar é fazer para Deus o máximo e se achar o super crente. Em outro ponto, em contrapartida, nós estamos descumprindo um princípio que também é bíblico, o princípio do cuidar-se de si mesmo e de descansar. Se você for perceber e analisar comigo, nós temos uma tendência, geralmente os dominantes, sistemáticos, assim como eu em muitos momentos, nós temos a tendência de procurar trabalhar demais, de fazer tudo com excelência, e não há problema nisso, eu não vejo erro nisso. Só que essa nossa tendência sistemática, dominante, nos leva muitas vezes a descumprir o princípio do descanso ou do cuidado de si mesmo. Eu quero encorajar você a não somente fazer tudo com excelência para o Senhor, mas também não negligenciar o princípio do cuidado de si mesmo, o seu descanso. Em relação ao descanso, Jesus nos ensina algo. Jesus ele parou para descansar. Eu quero compartilhar com você o Evangelho de João, capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim: Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, sentou-se Jesus à fonte, por volta da hora sexta. Presta atenção comigo. Enquanto Jesus descansava, ele fluía no profético. Enquanto Jesus descansava, ele curava as emoções da mulher samaritana. Enquanto ele descansava, ele se revelava àquela mulher. O Messias, a partir daquele momento de descanso, ele consegue alcançar a cidade de Samaria. Todo aquele contexto, essa história que você provavelmente conhece, ela se desenvolve num ponto de descanso de Jesus. Você pode descansar e fluir no profético. É possível descansar e ser um instrumento de Deus para curar as emoções das pessoas ou ter as tuas emoções curadas. É possível você descansar e ainda assim ganhar pessoas para Jesus. Jesus ele não precisou de muitos esforços, ele simplesmente parou para descansar no poço. A mulher samaritana veio e a partir dali se desenvolveu um plano transcendental. Eu quero concluir dizendo que em muitos momentos nós deixamos de praticar os princípios bíblicos, de descansar, de cuidar de nós mesmos, com uma falsa espiritualidade. Eu vivi uma experiência com meu filho e eu gostaria de compartilhar com você. Nós estávamos de carro e em um momento eu olhei para o lado e ele estava dormindo, descansando no carro. E naquela hora o Senhor Jesus me disse: é assim que eu faço contigo. Enquanto você descansa, enquanto você dorme, eu cuido de você. Eu estou contigo enquanto você descansa. Com isso, eu tenho aprendido. O descanso é tão espiritual, é tão bíblico, quanto o jejum e a oração. O cuidar de si mesmo é tão espiritual e tão bíblico, quanto profetizar, falar noutras línguas. Eu quero encorajar você a descansar num Deus poderoso, a cuidar de si mesmo. Grandes homens de Deus têm compartilhado de experiências de esgotamento emocional, porque eles negligenciaram o descanso e o cuidado de si mesmo. Eu, enquanto um pastor jovem, eu estou decidido a não negligenciar esse princípio, que é tão espiritual e tão bíblico quanto qualquer outro. Eu estou decidido a ser também um encorajador, um proclamador desse princípio do Evangelho, porque no período em que nós estamos vivendo, se nós não conseguirmos adequar os princípios bíblicos ao tempo correto, nós vamos falhar na nossa missão. Eu quero encorajar você a cuidar de você mesmo, a descansar sem peso, sem se sentir condenado, sem se sentir um pecador. É lógico, procurando perceber o tempo para todas as coisas. O que nós não podemos é descansar enquanto nós tínhamos que estar na guerra. E em contrapartida, o contrário também é verdade. Davi, ele optou em descansar no momento errado. Quando ele optou em descansar no momento de guerra do povo de Israel, ele caiu. Agora,
Se nós conseguirmos alinhar o tempo correto do descanso com o tempo correto das batalhas, nós seremos grandes em Deus. Eu quero encorajar você a não negligenciar com esse princípio do cuidado de si e do descanso correto em Deus. Se você foi abençoado com essa palavra, eu quero encorajar você a compartilhar esse vídeo. Você que talvez é um líder, um pastor, ainda que jovem ou já avançado, com muita experiência no ministério, eu quero encorajar você a rever o princípio do cuidado de si mesmo e do descanso, porque desta maneira, tratados, cuidados, sarados, nós cumpriremos o nosso chamado. Deus abençoe você, até a próxima.